uma boa tarde. Eu acho que eu não falei boa tarde para todo mundo, né? Então, boa tarde mais uma vez. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, aí eu vou falando algumas coisas aqui que eu tinha que mostrar para vocês. Então, lá no Moodle, eu coloquei as atividades para serem entregues agora, né? Então, estão todas lá. Então, basta vocês irem lá e pegar o template, né, do formulário do resumo. Então, isso que eu tinha que falar, né? Daqui vocês vão ter que baixar esse template, né, preencher e enviar. Mas já nos outros aqui, vocês vão... Deixa eu mudar para papel para estudante, que vocês vão... Então, aqui, a hora que você for adicionar um envio, vai ser, na verdade, uma caixa de texto, tá? Não vai ser um arquivo que vocês vão enviar, vai ser um texto online mesmo, tá? Então, o que eu vou querer aqui? Lá na aula, eu explico objetivo geral e objetivo específico, tá? Então, aqui vocês vão ter que vir aqui e escrever o objetivo geral e objetivos específicos do projeto de vocês. E também aqui vocês vão ter que escrever nesse formulário, né, o título e o resumo, seguindo as orientações lá da aula, tá? Então tem a aula gravada para vocês assistirem desses temas aí, da metodologia e tudo mais, né? Que faz parte aí da disciplina, e aí vocês vão preenchendo essas atividades. Então, a maioria dessas, né, então os artigos e os comentários também é a mesma coisa, tá? No texto online, vocês vão colocar 3 artigos e alguns comentários sobre esse artigo, por que ele está relacionado ao trabalho a ser realizado. E aí cada um tem uma data de entrega, né? Então, de acordo com o nosso cronograma que eu coloquei na aula da semana passada. Então, aqui a gente tem essas duas para o dia 24 de fevereiro, aí essa daqui já vai ser para o dia 10 de março, né? Aqui vocês vão ver que eu coloquei só resultados esperados, lá no cronograma eu coloquei metodologia também, mas eu acho que aqui o ideal vai ser só fazer a relação. Vocês vão ver que quando eu falar de resultados esperados lá na aula gravada, eu falo que tem que conectar com os objetivos, né? Cada objetivo gera um resultado, então tem que fazer essa conexão, né? E a mesma coisa texto online aqui. Então, que vocês vão escrever uns 3, 4 parágrafos aqui, tá? Aí aqui sim tem a entrega do projeto, né? Então tem o template do projeto aqui em doc, né? Que é o padrão que a gente já tinha aí, mas tem também o template, né? Em LaTeX, se você quiser mexer no overleaf, ok? Então, e aí a segunda entrega é a correção da primeira entrega aqui, né? E a atividade A6, na verdade, é a apresentação que a gente vai fazer lá no final. Então tá tudo aqui, tá tudo organizado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas entregas aqui, a gente vai conversando aí ao longo do semestre, tá? Mas vai estar sempre relacionado essas datas limites aqui com o cronograma que a gente colocou das aulas e também das entregas, tá? Alguém ficou com alguma dúvida disso daí? Não. Não? Tá tranquilo, né? Tô tranquilo, professor. Tá, beleza. Então, dessa aula de hoje, é mais para eu trazer os temas, né, para vocês. Como quem viu a aula que o Bruce estava aí, eu comentei sobre isso já, né? O que eu fiz semestre passado? Eu pedi para os professores enviarem algumas propostas, temas de pesquisa e tudo mais. Como as férias dessa vez ficou muito apertado, as férias dos professores, né? Muito apertado com o cronograma aí de aula, eu acabei não atualizando isso, porque ficou bem justo aí, né? Então não consegui atualizar esses arquivos, mas aqui a gente já vai ter uma ideia do que cada professor trabalha, e aí vocês podem procurar, né, se já não procuraram e já não tem orientador, né, mas
Se você ainda não tem, você vai conseguir ver alguns temas aí que eles trabalham. Tem alguém que ou tem ou não tem aí? Vai falando aí se tem ou não tem orientador. Tem, não tem? Não tem? Tem? Não tem? Também não tem Não ainda não, tem? professor. Tem? É. Então, lembra que semana passada eu falei, né, que é importante que vocês vejam isso daí logo, certo? Então, tem que dar uma olhada nisso aí logo, né, gente, porque as atividades dependem do projeto, né, do tema aí de pesquisa que vocês vão pegar. Tem um tempo ainda, né, como eu falei, as duas primeiras aqui é para o dia 24 de fevereiro, né, mas, né, lógico que tem que correr atrás disso daí o mais breve possível, né. Então, deixa eu falar um pouquinho dos temas aqui, eu vou passar por cima, tá, depois vocês podem baixar lá. Então, eu vou falar de cada professor aí que mandou para mim os temas, ok? Então, o Malavolta, ele trabalha bastante com manufatura aditiva e simulação de elementos finitos, né? Então, as duas propostas dele são bem relacionadas. Então, essa aqui vai trabalhar com simulações térmicas, né, para previsão de temperatura e filamentos, simulações termoelásticas. Então, é bastante o que ele trabalha. Não sei se vocês conhecem o Genk, né? É bem parecido com o que ele trabalha lá, né? Mas talvez um pouco mais avançado, dependendo da aplicação aqui, ok? Então, ele fala de manufatura aditiva, o material polimérico atinge elevadas temperaturas. Então, você tem que entender como que isso impacta nesse processo, né? Então, dessa forma, as peças impressas tendem a acumular tensões residuais e distorções durante o processo de manufatura, que pode afetar tanto sua geometria quanto sua resistência mecânica. Então, ele quer estudar isso através de simulação, ok? Então, a segunda proposta é a elaboração de projetos de configurações de controle. Então, eu imagino, né, que seja uma que você vai estudar como é o comportamento da manufatura, é, e como que essas tensões residuais acontecem, e aqui como que você pode controlar isso, né? Como que você vai controlar a temperatura, o modo que faz a impressão ali, né? De forma que você, para eliminar efeitos indesejáveis de baixa adesão entre camadas e baixa qualidade superficial, né? Então, uma vai ser essa questão da relação de temperatura, de como que é feita a manufatura e como que isso impacta na peça final ali, impressa, né? E a segunda é como você controla algumas características aí para ter uma impressão sem efeitos indesejáveis. Beleza? Isso foi o que ele colocou o semestre passado, mas muito provavelmente tem propostas, se não tiver ainda essa proposta, né, porque nem todas as propostas foram atendidas, deve ter alguma proposta similar, né? Então ele trabalha muito com simulação de elementos finitos e manufatura aditiva, tá? Então quem tiver esse interesse pode falar com ele. O Ventura, ele está na pós-graduação, né? Então ele já até colocou que esse projeto tinha possibilidade de expansão para o mestrado. Então, ele trabalha com superfícies, né? Então, determinar condições de processo para obtenção e manutenção de uma camada abrasiva que gere valores de rugosidade menores que 1 micrômetro. Então, determinação de estratégia de dressagem, não sei o que é dressagem, correta. Caracterização do desgaste, ajuste dos parâmetros. Então, basicamente, fazer essa análise aqui da peça, da superfície, né, para ter uma rugosidade aí menor do que 1 micrômetro, ok? E o outro é modelo de previsão de temperatura no processo de retificação de insertos de metal duro. É um pouco similar, né, ali o do Malavolta, também tem a ver com essa questão de provavelmente fazer uma simulação, né, porque é um modelo de previsão, de como a temperatura impacta aí no processo de retificação, tá? Então, desenvolvimento de um modelo para avaliação do campo de temperatura durante a retificação do inserto. Determinação do fluxo de calor, obtenção do gradiente térmico. Então, isso aqui vai estar, vamos dizer assim,
uma intersecção com o pessoal com a área térmica, né? Tem a ver com usinagem, mas mais com a área térmica. Isso aqui também é de modelagem, né? Modelagem gráfica de espessura de cavaco no processo de torneamento com ferramentas de diferentes geometrias. Então, fazer esse modelo gráfico aí, modelagem em 3D de macro e micro geometrias, análise de contato ferramenta-peça, mapeamento da variação da espessura do cavaco. Então, uma determinação do modelo gráfico para análise de espessura do cavaco em diferentes regiões de insertos com geometrias distintas. Também essa área de usinagem, simulação, modelagem, né? Acredito que esse daqui seja mais prático, né? Esses dois mais de modelagem. Esse aqui é do Fabrício. É um projeto de construção de uma máquina lapidadora industrial. Então, fazer os desenhos técnicos, né, especificação de componentes, projeto de componentes usinados, elaboração de folhas de processo. Então, fazer toda a parte, né, de projeto da máquina aí. Acredito que aqui não só daria também para fazer online, né, fazer o projeto à distância, né, não precisa estar ali, mas se tiver em algum momento uma parte de construção também, né, aí teria que ser presencial, né, teria que vir aqui para construir. O Flávio trabalha com a parte de dinâmica, né, então vai ter bastante vibração, né, tem a ver com essa parte de vibrações, vai estar relacionado com o projeto de máquinas e equipamentos, né, trabalha bastante com a parte de atrito também, tribologia, né, então tem algumas coisas aí que ele chegou a passar. Então, absorvedor dinâmico de vibrações. Então, acredito que ele é uma placa aqui para... Acho que essa placa deve vibrar, imagino eu. Não sei dizer o que significaria isso aqui. Mas, enfim, seria uma placa, eu acho que talvez com esse dispositivo aqui seria o absorvedor, né? Não sei dizer exatamente como que seria feito esse absorvedor. É uma plataforma Stuart com 3 graus de liberdade. A plataforma Stuart, ela é um mecanismo, na verdade, né? Ela é... Desculpa, gente. É uma plataforma que geralmente ela é usada para fazer movimentação aí de alguma coisa que você coloca em cima dela, né? Então você consegue movimentar, às vezes fazer uma vibração, com um estudo de movimentação de alguma, ou até apoiar alguma coisa da maneira que você quiser aqui, conseguir controlar, né? Dinâmica de rotores, então isso aqui gira, isso aqui nunca tem a massa centralizada no eixo, né? Ela sempre tem é impossível praticamente você conseguir fazer com que o centro de massa desse disco aqui coincida com o eixo, né? Então ela é excêntrico aqui, né? Então, quando isso aqui rotaciona, você gera uma vibração, né, com o eixo aí que vai girando e tal. Então, tem como você estudar aí, tem estudos de frequência natural desse sistema, né? Você consegue saber em qual frequência ele vai entrar em ressonância, vai ter problemas e etc, né? Manufatura aditiva em base rotativa, então trabalhou uma parte de manufatura aditiva. Tem essa parte de texturização de superfícies, que ele teve um trabalho que até um aluno pegou dessa parte aqui, que achei bem interessante. Então, consegue fazer furos para que você coloque o lubrificante dentro desses furos, e aí você consegue lubrificar melhor a superfície. Então, estudar quantos furos você precisa fazer dentro de uma determinada área, né? Então, fez alguns estudos assim. Simulação de falhas em rolamentos, então, por conta da vibração, né? Também fazer um estudo nesses elementos aí. Beleza, gente? Se vocês ficarem interessados e quiserem fazer alguma pergunta, pode perguntar, tá? O Benac também trabalha nessa área de simulação numérica, né, de elementos finitos, então ele passou aí uma descrição
desenvolver modelos de aplicação para simulação numérica, de processo de fabricação, né? Então ele está na pós-graduação também, então provavelmente vai estar ligado com essa área de fabricação, manufatura, que tem mais a ver com a pós-graduação da mecânica ali, né? Então também ele colocou que outra vertente é o desenvolvimento de rotinas envolvidas no estudo do comportamento não linear de estruturas, que inclui suas naturezas geométrica e física, que busca implementar rotinas em programas acadêmicos com o objetivo de difundir a técnica e os conhecimentos necessários ao desenvolvimento de programas baseados em métodos de elementos finitos. Basicamente é a simulação de comportamento não linear das estruturas, né, utilizando métodos de elementos finitos. Basicamente isso, né. Então, identificar, né, a tensão e deformação desses elementos e etc. Ok? Leonardo, ele é mais da área de mecatrônica, né, onde eu também estou. Então, trabalha com desenvolvimento de jogos para reabilitação de pessoas com dificuldade motora. Se você tem, se a pessoa teve alguma lesão, né, teve algum problema. Então, por exemplo, nesse jogo aqui, a pessoa ela tem que movimentar, né, esse joystick aqui na tela para, não sei exatamente o objetivo do jogo, né, mas para atuar no jogo. Então, fazendo essa movimentação, ele consegue auxiliar, né, essa pessoa a fazer essa movimentação como se fosse uma fisioterapia, né? Então, tem toda uma parte de controle do mecanismo ali que você acopla no braço. Então, tinha outros também. Então, tem esse aqui que é segurando como se fosse um guidão, né? Então, você pode movimentar. Então, tem vários tipos que ele trabalha. Então, ele trabalha com a parte de comunicação desses dispositivos com o MATLAB, principalmente, porque os jogos são desenvolvidos no MATLAB para ter toda essa integração do controle e tudo mais, tá? Então, tem várias coisas. Então, ele colocou aqui, né? Também tem uma impressora que às vezes precisa fazer um desses dispositivos, né? Tenta adequar aí para a situação. Então, trabalha com visão também. Então, aqui, né, tem uma imagem, justamente porque às vezes algum controle é feito utilizando a visão computacional, né? Então, tem algumas coisas aí que ele trabalha, tá? É bem interessante também alguns temas dele. É bem legal, gente. Tem vários trabalhos dele aí que são bem legais. O Luiz tem um trabalho mais voltado ali para a área, apesar de estar na mecatrônica, ele está na pós da mecânica, então ele tenta, né, conciliar aí as áreas. Então, ele tem esse estudo de soldagem no fechamento de vasos de pressão. Então, tá vendo que é mais relação aí a processos de fabricação, né, e soldagem. Então, ali você vai ter alguns vasos de pressão, trabalham com pressões pouco acima da atmosférica, como tanques e sistemas de aquecimento solar, porém isso não reduz a complexidade do processo de fechamento, nem a demanda por uma solda de qualidade. Então, eu acredito, o projeto tem termos de confidencialidade. Eu nem sei exatamente que trabalho que é esse, mas tem relação com essa empresa Solis aqui, né? Mas eu não conheço esse projeto em específico dele, tá, gente? Então, esse aqui eu não vou saber falar muito bem exatamente o que é. Mas demanda automatização do processo, foi o que eu imaginei, né? Então, provavelmente você vai ter que fazer uma automatização de como é feita esse processo de soldagem aí nesses vasos de pressão, ok? Aí ele tem um estudo aerodinâmico e reforços de componentes de aeronaves fabricadas por manufatura aditiva, né? Então, uma impressora 3D, isso aqui é com impressora 3D, né? Então vai ter que provavelmente fazer o modelo de como essas configurações aqui impactam como que eu falo? Aerodinamismo, não sei como, na aerodinâmica, né, do drone, estudos das formas de queda e danos mais comuns. Então, provavelmente, se ele cair,
como que ele cai, então qual é a parte que tem que estar mais reforçada, provavelmente, qual a parte pode estar mais com menos material, então para talvez tornar o drone mais leve, né? Então, proposta de alteração que aumentem resistência a quedas e melhoria aerodinâmica, tá vendo? Então, é isso daí, tá? Estudo dinâmico em estrutura de máquinas de usinagem. Então, aqui é mais modelagem de elementos finitos, né? Também para ver como tem que ser a estrutura dessa máquina de usinagem. Então, fazendo levantamento bibliográfico, estudo em elementos finitos, desenvolvimento do modelo, né? Então, ele já deve ter uma ideia, né, de como tem que ser essa máquina. Então, provavelmente, pegar esse modelo, colocar na simulação de elementos finitos, né? Máquinas de usinagem cujas estruturas são feitas em granito sintético têm altos índices de amortecimento. Esse projeto visa o estudo de uma estrutura em específico e o entendimento dos limites em que o equipamento pode trabalhar. Então, justamente, né, eu acho que está construindo, né, ele tem um negócio lá, um projeto para construir uma máquina dessas aqui, tá? Então, eu acho que ele não tem nenhum TCC nessa área. Eu acho que ainda está rolando isso daí. O Márcio, ele trabalha com motor a combustão, né? Então ele colocou... Professor, Oi, pode falar. Não, tem uma pergunta do Vitor aí antes de você começar o próximo. Tá, obrigado, viu? Então, ainda não fechei o tema, mas já conversei com o orientador. Queria saber se caso tenha gostado do tema de um dos professores que... Pode, você pode mudar de orientador. Na verdade, gente, o projeto aqui da disciplina, você, assim, sei lá, você começou a desenvolver aqui, a gente fez alguns estudos, você escreveu o projeto, mas aí chegou lá no final da disciplina, vocês viram que não vai mais dar certo, ou você não gostou mais do tema, você se interessou para o outro. Pode roubar o tema. Como assim roubar o tema? Você pode pegar qualquer um dos temas que estão aqui, é isso que você está querendo dizer? Aí não, né? Que cada um está propondo, tem a ver, porque assim, geralmente a gente tem projetos maiores, às vezes orientação de mestrado, doutorado, ou projeto que a gente tem algum dinheiro para construir alguma coisa, e quebra em vários TCCs, para o pessoal fazer, cada um faz uma partezinha e tal, né? Então, não faz sentido você pegar o TCC da proposta de um professor e fazer com o outro, né? Porque cada professor tem uma linha de pesquisa e tudo mais. Ou está vinculado com algum projeto de empresa, etc. Bom, então, aí ele colocou alguns temas aqui, né, que ele trabalha com água, ai, gente, como fala? Combustíveis alternativos, né? Biocombustível. Então, tem alguns estudos que ele faz aí que ele acaba trabalhando em alguns temas, né? Não foi uma proposta em específico, mas alguns temas que ele está relacionado aí, tá? Então, se vocês quiserem se aprofundar mais nessa área de motor a combustão, motor utilizando combustíveis alternativos, né? Biogás também, que eu vi ali. Então, tem aí algumas coisas, tá? O Monteiro colocou uma proposta de trabalho também que envolve engenharia de superfícies, né? Então, efeito da adição de biocombustível no óleo diesel em materiais metálicos e poliméricos. Então, porque o que acontece é que os combustíveis, eles causam um desgaste, né, nas peças. Então, como que você consegue reduzir esses desgastes, né, por conta da adição de biocombustível no óleo diesel, tá? No diesel. Acredito que seja isso. Então, analisar a compatibilidade de misturas de óleo diesel em materiais metálicos e poliméricos e as alterações nas propriedades físico-químicas. Desenvolver um teste de bancadas, dinâmico, estático, né, para avaliar os efeitos das diferentes misturas nos materiais. É um processo, né, de avaliação. Se eu tenho corpo de prova, você tem que colocar lá, fazer as misturas, fazer as diferentes misturas, tá?
Eu acredito que tinha um aluno que tinha pegado isso aqui para fazer, mas isso aqui é um trabalho que é bem grande, tá, gente? Porque você tem que botar lá, deixar por meses, né? Fazer vários tipos de mistura. Então, às vezes, eles fizeram uma análise pequena, tá? Então, também, se vocês se interessarem por esse tema aí, eu acredito que está acontecendo ainda. O Mariano trabalha com projeto mecânico, né? Então, projeto de equipamentos para reabilitação. Eu não acho que seja conectado com o trabalho do Leonardo, tá? Porque eu acho que ele está conectado com professores da Físio, daqui, da UFSCar, e o Leonardo, ele está com algumas coisas na USP. Então, eu não acho que seja relacionado. Eu acho, tá? Mas pode ser que sim. Mas é bem similar. Então, é fazer o equipamento, né? Fazer o equipamento com acionamento pneumático para reabilitação de movimentação na mão após AVC. Então, perdeu ali algum movimento, né? Por conta do AVC. E aí você consegue fazer a reabilitação utilizando um mecanismo ali que vai acionando. E aí a pessoa talvez tenha que apertar, né? Fazer alguma coisa assim, tá? Então, a mesma coisa, né? Projeto mecânico, análise de desempenho por elementos finitos, fazer a modelagem, etc. Até colocou, né, que durante a pandemia não vai ter teste presencial, né? Então, talvez fazer simulações e tal. E desenvolver métodos de análise de resistência mecânica de peças em polímero, fabricadas por impressão 3D, que possam atuar como peças funcionais em equipamentos industriais com baixa carga. Então, a mesma coisa, né? Fazer a simulação aí de elementos finitos. Continuação de um outro aluno. Então, tá vendo? Os projetos, eles são grandes o suficiente para ter... o Danilo fez TCC, mas, na verdade, né, o projeto continua andando, né? Tem várias coisas, né? E tem a ver com essa Indigo, né? Imagino que seja o nome. Desenvolvimento de análises voltadas para atividades de extensão. Isso aqui, então, mais voltado ali o pessoal do Baja, Fórmula e o Aero Design, né? Então, ele tem vários TCCs aí que o pessoal, para fazer as análises, né, desses projetos aí, acabam indo mais com o Mariano. Então, quem tiver interesse, quem já trabalha, né, eu acredito que já deve ter alguma conexão aí. Então, o aluno é fortemente encorajado a propor seu próprio tema, é verdade, isso. Então, também é isso, tá, gente? Se vocês não têm nenhum interesse, às vezes, por algum projeto aqui, mas vocês têm alguma ideia, vocês podem propor para o professor também, tá? Sei lá, tem ideia de fazer uma bancada, sei lá, térmica, alguma coisa aí, né? Então, você pode falar com o professor, né, da área e aí e propor, tá? Então não tem que ficar atrelado só a esses temas aí. Isso é uma boa observação, tá? Os temas apresentados são apenas uma ideia para mostrar a orientação dos trabalhos envolvendo projeto mecânico, né? Projetos diversos com recursos CAD, planilhas, né? Análise CAI por elementos finitos, usando ANSYS, né? Sistemas dinâmicos utilizando o Scilab e o Modelica. Ok? Isso aí. O professor Sérgio, né, colocou análises não lineares por elementos finitos do problema de torneamento de peças feitas em ligas de aço com elevada resistência mecânica. Então também, né, fazer o processo de torneamento e fazer essa análise aqui da peça sendo torneada, né? Então através da análise de elementos finitos aí. Okay? Então prever tamanho de grãos e outros aspectos dinâmicos, a dinâmica de cristalização, prever campos de tensão, deformação e temperatura. Bem similares os trabalhos aí do pessoal tem a ver, né, de simulação, usinagem, né, essas coisas aí deve ter alguns aspectos diferentes, às vezes a peça, o material, né, então aqui, por exemplo, é uma chapa de alumínio, né, então, dependendo do material vai acabar sendo um estudo diferente, tá, gente? Aqui é uma simulação também
da previsão do retorno elástico em chapas metálicas. Então, coisas aí que tem a ver com simulação de elementos finitos, comportamento não linear, né, de diferentes peças e materiais, hein. O Bruce ele trabalha com dinâmica, né? Então ele colocou análise e modelagem de vibrações autoexcitadas em processo de torneamento mecânico usando métodos de elementos finitos. Então, apesar de trabalhar com essa parte da simulação também, vai ser mais para ver a vibração, né? Elaborar um modelo para ver isso. Então, também usando ANSYS, NX, Abacus, né? Então, todos esses mesmos programas aí que a gente já viu. A parte de fusão de sensores usando distância, Mahalanobis, não sei o que é isso, para monitoramento de desgaste em insertos cerâmicos em torneamento de aço endurecido. Então, como é a mesma coisa, né? Como o Bruce está na pós ali da mecânica, vai ser, né, nessa área aí, mas para ver a superfície, o que aconteceu após a usinagem, né? Alguma coisa assim, tá? Então, podem entrar em contato com ele aí. Eu não tenho nenhum slide. Eu não preparei nenhum slide. Eu não sei se todos os professores estão aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 contando comigo. Faltaram 5, não sei quem são, pra falar a verdade. O Vitor, talvez. O Vitor não mandou. Gustavão também. Gustavo não mandou. Então, alguns. É que geralmente esses professores não estão em vagas, vamos dizer assim, né? Não estão com muitas. Mas se vocês também. Então, o Gustavo está trabalhando com a parte lá de automação manufatura. O Vitor tem trabalhos lá com o pessoal do Dragão Branco, né? Vibração, controle. Tem uma parte lá que tem trabalhado também com manipuladores. Quem mais? Falta o Fernando. O Fernando trabalha com as partes de hidráulica, né? O Anderson também não mandou. Térmico dele, né? Mais voltado para análise de conforto do ambiente, né? Trabalha com essa parte mais de ar-condicionado, umas coisas assim. Tem até um projeto de extensão em relação a isso. Quem mais que falta, gente? Ó, Luiz, deixa eu ver aqui. Vai ser mais fácil eu abrir. Ela volta, Benac, Mariano, Sérgio, o Anderson, Fernando, Márcio e o Monteiro, né? Então, beleza, esses eu O falei. professor Ulisses. O Anderson, né? Eu falei antes. Fala, Anderson nem reconhece. O Ulisses, ele... Essa parte da área térmica, né? Que eu falei dos ar-condicionado e tal. Gustavo... o Armando não mandou. Tá. O Armando trabalha com a parte de usinagem também, né? Fabricação, processo de fabricação. Então tem trabalhado com uma parte de vibração lá também. Tá meio relacionado aí com que projeto que, por exemplo, tem vocês devem saber, não sei se vocês sabem, na verdade, mas algumas. Gente, como que eu falo isso? Não é características. Especificações. Quando você vai especificar um processo de usinagem, você vai colocar lá, né, velocidade de avanço, velocidade de corte, o profundidade de corte. Então, dependendo dessas características, pode gerar uma instabilidade, né, no processo ali e gerar o shatter, que é uma vibração autoexcitada e que tem um desgaste maior na peça na hora que você está fazendo, por exemplo, torneamento, fresamento, enfim, né? Ele vai ter uma rugosidade muito grande e aí o acabamento da peça é ruim. Ou pode até quebrar, né, a ferramenta, tem outros problemas também. Então, ele tem trabalhado
com o chatter, né? Como evitar o chatter, melhorar as áreas de estabilidade. Então, tem uns trabalhos assim, tá? Então, também é legal. Acho que era isso dos professores, né? Então, eu tenho alguns projetos com simulação de manipuladores, né? Mas não tô com muita vaga, assim, tá, gente? Porque até tem alguns alunos que já estão sendo orientados por mim agora, no TCC1, né? Mas eu tô com muitos alunos, então não estou, assim, buscando alunos, né? Mas se vocês tiverem realmente interesse, né? Aí a gente pode até conversar. Mas, ou se tiverem alguma ideia, né? Porque assim, eu fiquei com tantos alunos que eu tô até sem ideias, sabe? Então, esse que está sendo o meu problema, até. Então, tô com muitos alunos, estou até com dificuldade de ter alguma ideia, assim, de projeto, né? Mas o que eu tenho feito é basicamente esses daqui, né? Fiz algumas simulações de mecanismos aqui, do manipulador a cabo, né? Só que ele é paralelo, na verdade. Será que eu consigo abrir aqui para mostrar? Deixa eu... Enquanto ele vai abrindo ali. Então tem a parte de otimização também, desempenho dos manipuladores, né? Tanto do antropomórfico quanto do paralelo também aqui, do a cabo, né? Tenho feito. Tem a parte de estimativa de posição, então tem utilizando sinal de comunicação, tem simulação, tem físico real, né? Usando sensores. Então tem vários trabalhos que já estão rodando, né? Mas se você tiver interesse realmente em algum desses projetos aí, dá para a gente conversar e ver se a gente consegue pensar alguma coisa para rodar para o semestre que vem, tá? Eu acho que é aqui. Então, esse daqui, tô fazendo estudo de vários métodos de trilateração diferentes, né? Então, a gente construiu uns mapas de calor para saber qual área tem menor erro, né? Dependendo do método aqui. Então, são métodos diferentes. Então, aqui a gente vê que as bases que a gente sabe o posicionamento estão nesses pontos aqui, né? E todos os outros pontos a gente consegue medir utilizando essas bases e o método. Professor, você não está transmitindo a tela. Eu não estou transmitindo? Não. Eu parei, desculpa. Ai. Obrigado. Nada. Então, como eu estava falando, né? A gente fez uns mapas de calor dependendo dos métodos, tá? Então, a gente fez esse estudo comparando os métodos, mas também comparando a quantidade de bases. Então, aqui vocês veem que tem 10 bases, né? Então, dá para eu alterar um parâmetro aqui. Base. Se eu alterar um parâmetro, vai ficar com 3 bases só. E aí você vai ver que dá pior, tá? É que aqui a escala tá diferente, eu até tenho que falar para o aluno acertar isso. Mas tá bem pior, né? Porque aqui lá antes estava 6, eu acho, o máximo, né? O erro médio. Então aqui subiu para 20. Então, na verdade, aqui acaba sendo, né, bem pior. Então tem os estudos simulados, né? Tem alguns outros trabalhos, tem a parte de... Deixa eu ver se eu consigo mexer do Alexandre aqui. Ele faz otimização também. Será que é isso aqui? Não, esse aqui eu não vou conseguir fazer para vocês, porque demora, tem todo um processo de otimização, então ele roda bastante, tá? Mas a gente consegue plotar no final o manipulador. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Será que ele... Deixar ele rodando aí. Mas enfim, aí tipo, tem bastante coisa de simulação, né? Que eu tenho feito. Eu trabalho com bastante otimização, então, às vezes, tem algum processo que depende de alguma variável, né? Se você quer saber qual é a melhor valor para essa variável, para você ter um melhor desempenho desse processo, né? Então, os algoritmos de otimização
ajudam a gente a descobrir esse valor, né? Então, é basicamente isso que esses processos aqui fazem. Então, aqui o MATLAB ele tem os algoritmos já de otimização implementados, e a gente basicamente usa eles, né? A gente não fica implementando o algoritmo em si. Ele vai demorar aqui, né? Adiantando. As propostas estão no AVA, gente. Tá lá na semana 2, tá? Então, se vocês irem lá, tá lá na semana 2, todas as propostas que o pessoal enviou para mim aquela vez, né? Deixa eu... É isso mesmo. É isso, gente. Aí, se vocês quiserem, né, lá na primeira aula que eu dei, tem o e-mail de todos os professores. No site da mecânica também tem o e-mail de todos os professores, né? Então, se vocês quiserem entrar em contato aí com eles, é só mandar um e-mail que eles te respondem o mais rápido possível aí que eles tiverem, né, disponível. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não? Por enquanto não, professor. Beleza? Então era isso que eu tinha a mostrar para vocês hoje, tá, gente? Assistam as aulas lá, tem as aulas gravadas, né? Se vocês quiserem ir adiantando já para escrevendo, se você já tem o orientador, né, já pode fazer. Se não tiver, né, tem que ir atrás do tema aí para já começar a desenvolver a proposta, beleza? Então era isso. Vou parar de gravar aqui, tá?